Pronto. Gente, então boa tarde oficialmente. Eu queria começar já agradecendo Hilda por ter aceito o convite de participar dessa conversa hoje. A gente vai desviar um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, o tema do que a gente vinha debatendo antes, né, que estava mais voltado para o teatro e para a escrita para teatro, para falar hoje sobre cinema, que para mim é mesmo assim, uma oportunidade de aprendizado, porque eu não tenho muita relação com audiovisual, então só de ter estudado, ter pesquisado sobre a sua produção essa semana foi já bastante enriquecedor. Então agradeço também por isso, por estar aqui compartilhando a sua experiência, a sua produção com a gente. E aí, além disso, eu acho que nesse momento de isolamento, né, em que essas ferramentas digitais, os ao vivos, têm sido uma saída, uma estratégia, uma solução para a gente seguir criando e produzindo, né? Então acho que o teatro tem muito a aprender com o teatro e as artes performativas, né? Tem muito a aprender com o cinema e com o audiovisual, né? Eu estou acompanhando algumas lives no Instagram, ontem eu vi um espetáculo, uma adaptação de um espetáculo de Matheus Nastergaile, que foi mesmo uma adaptação que ele fez para esse formato live, para estar na casa dele, fazer isso da casa dele. Vi uma outra com Grace Passou, que brincou, fez uma coisa meio programa de rádio para ler trechos das peças dela. Então a gente está encontrando esses formatos, né? E aí, de novo, acho que podemos aprender muito com o cinema. Então, dito isso, eu queria apresentar a convidada, Hilda Lopes Pontes, que é, entre outras coisas, além de ser mãe, mulher, é roteirista e diretora de cinema, preparadora de elenco e produtora na Olho de Vidro Produções, aqui de Salvador. Ela vem construindo uma trajetória muito bonita e muito importante de valorização do protagonismo das mulheres no campo do audiovisual, né, que é algo que contempla muito o que a gente, aqui na Três de Copas, tenta fazer com o teatro, a produção teatral. E, além disso, ela tem sido reconhecida em muitos festivais, Brasil afora, né? Só o filme 11 Minutos dela, que a gente vai comentar melhor ao final, ganhou pelo menos 7 prêmios, aqui do que eu consegui pesquisar e anotar, entre eles o de melhor roteiro e melhor curta-metragem. Isso dividido entre diversos festivais. Então é um prazer te receber aqui hoje, Hilda, mesmo. Assim. Obrigada, E obrigada. eu queria... Diga. Pode Não, falar. tá aqui. Não, eu ia começar a falar, mas é melhor você terminar. Que daí eu já vou emendar na pergunta, se você tiver alguma coisa para colocar antes. Não, não, tudo bem. Então vamos lá. Que eu queria começar falando sobre a mostra Lugar de Mulher no Cinema, né, que você idealizou com outras duas mulheres, que é a Lili Cury e Moara Rocha. Vocês fizeram 3 edições, né, desde 2017. Esse ano eu imagino que tenha sido inviabilizada pela pandemia, a 4ª edição. Mas eu queria dizer que eu acho fantástica a iniciativa, assim, porque contribui no sentido daquilo que a gente vem repisando aqui, que é essa coisa da visibilidade das produções realizadas ou protagonizadas por mulheres, né? E aí, uma das oficinas que foram feitas, foram realizadas no festival, que é na mostra, na última edição, foi chamada de Da Representação à Representatividade, a Imagem a Ser Discutida. E aí, a respeito desse tema, eu queria que você comentasse a questão da representatividade das mulheres no audiovisual, pensando no modo como elas têm sido representadas e, claro, nos lugares de poder. E aí eu me refiro à direção, a roteiro, especialmente, né, mas também o restante da equipe técnica, nos lugares de poder que as profissionais têm ou não suficientemente, pelo menos, ocupado no cinema. E aí aproveitar esse gancho para falar também sobre, de um modo geral, sobre a mostra. Então, eu acho que... Primeiro, eu queria agradecer o convite dessa live. Eu achei muito importante, né, discutir sobre o roteiro sobre essa perspectiva e ainda mais, assim, num lugar que não é específico só de cinema, então traz outras pessoas interessadas, enfim. Uhum. Mas, de fato, né, quando a gente pensou em fazer essa mesa, veio muito de uma conversa que eu tive com Lili e Moara e com as curadoras da mostra, a gente conversando sobre esse foco que as pessoas dão tanto à representatividade da mulher no cinema. É como se as pessoas achassem que, pronto,
isso aqui, esse filme foi feito por mulheres, esses filmes aqui. E é como se fosse uma grande coisa que parece que é igual, como se Uhum. mulher fosse um tipo, filme de mulher fosse um tipo de gênero cinematográfico. Quando, na verdade, uma coisa que a gente, inclusive, busca com a mostra enfim, é mostrar, né? Desculpa a repetição aí, mas é mostrar que existe um universo muito mais amplo dentro desse micro-universo, que as pessoas consideram que é um micro-universo, mas que é um macro-universo, do cinema feito por mulher. Então, o que a gente sempre conversa quando a gente fala em representatividade é que, às vezes, se você fala em representatividade feminina ou sobre feminismo, por exemplo, no geral, não é o suficiente. Assim, não é que não seja suficiente, mas não é uma pauta só. Né? A mulher lésbica tem um feminismo, a mulher bi, a mulher negra, a mulher trans. Então, existem muitos tipos de mulheres e dentro de todas as conjunturas tem classe social, é, é, quanto essa pessoa conseguiu ter privilégio de estudo. Então, assim, quando você vai ver esses filmes que se inscrevem na mostra, muitos são super invisibilizados em outros grandes festivais e tal, justamente porque são diretores que são periféricas ou que abordam temas que são considerados específicos demais. Então, o que a gente buscava com essa mesa e busca com a mostra é justamente trazer esse olhar super plural, que é o olhar feminino, que as pessoas acham, eu estou muito cansada, assim, eu fui para muita mesa já de cinema e mulher, e representatividade, nananã, e me perguntam, existe um olhar da mulher? Existe um olhar feminino? E bem, eu não posso dizer que não exista, porque o cinema, todas as artes, eu acho, elas imprimem um olhar. A forma como você vê o mundo. Mas, de qualquer maneira, não é um olhar de uma mulher, porque eu e você somos duas mulheres, e se a gente for dirigir um filme, o mesmo roteiro, cada filme vai sair de um jeito. Porque a gente vê o mundo de um jeito diferente. E o cinema, né, assim como todas as artes, nada mais é do que o reflexo de cada indivíduo, de cada artista. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. Massa. É legal você tocar nesse ponto da redução que é feita às vezes, né, a um modelo, parece, né, o cinema de mulher, o cinema feminino, porque na live que a gente fez com a Natasha para falar de dramaturgia de uma forma mais geral, assim, ela comentou isso, né, como ela prefere falar dramaturgia de autoria de mulheres e não dramaturgia feminina para sair dessa coisa da tipificação. Então, né, você tira o olhar parece que é uma prateleira só que cabe, uma produção que é plural, que é diversa, e aí quando você coloca de mulheres, você coloca essas mulheres como sujeitas dessa escrita e aponta também para a diversidade, né? Mulheres no plural. Então, para essa pluralidade de vivências e de experiências que diz respeito, como você falou, a cada relação que se tem com classe, com raça, com, enfim, E se não nesse vira mais sentido. uma coisa, uma moda, um nicho momentâneo de uma moda capitalista que é tipo, agora tá na moda mulher fazer cinema. E pronto, leva Uhum. uma década assim e isso morre. E não é bem assim, ó, fique aqui no seu nicho de mulher. Ah, você quer ver um filme de mulher aqui. E não é assim, eu Uhum. acho, sabe? Eu acho que é, há uma necessidade você perguntou de espaços, né? Que a gente precisa ocupar esses espaços. E não só falando, vamos aqui uma mulher, um negro, um LGBT. Não é assim. E ao mesmo Uhum. tempo que assim, e aí eu já fui para várias mesas também, que chegam os caras e falam, mas os caras brancos, héteros, cis, classe média, que a gente já sabe, aquele perfil básico. Aí o meu espaço e tal. Mas eu acho que para você fazer um cinema diverso que mostra todos os olhares, a gente precisa ter todos os olhares. Eu acho que um cineasta branco ou hétero cis pode fazer um filme sobre uma minoria. Contanto que existam minorias sociais, vamos chamar assim, né? Bem a grosso modo, enfim, né? Não gosto desse termo, mas bem a grosso modo. Que as pessoas precisam falar sobre suas próprias histórias também. E o cinema Uhum. vai se enriquecer muito mais com isso, porque a gente vai ter uma pluralidade maior. O cinema Uhum. vai ganhar, o mercado vai ganhar. Não é só uma coisa que a gente, como, né, pessoas que precisam de espaço, que querem ocupar lugares, a gente precisa disso. Eu não acho isso. Eu acho que a gente precisa pensar nos dois vieses. A gente tem como conseguir é, transformar esse tipo de ação, de trazer um maior número de mulheres, por exemplo, já que é o tema aqui, para o mercado do cinema e ganhar com isso também, sabe?
não é, eu estava assistindo tem um documentário de Michael Moore, mostrando como as pessoas entrevistavam Hillary Clinton, e ela era sempre massacrada pelos jornalistas, as pessoas ficavam procurando, falando que ela era agressiva, as mesmas coisas mais ou menos que falavam de Dilma e tal. E aí, quando você via que eram aqueles caras que estavam entrevistando essas mulheres, eram vários caras que tinham várias denúncias de assédio, de 6 para cima. Eram estupradores, assediadores no ambiente de trabalho. Então, a gente também precisa rever quem são essas pessoas que estão fornecendo cultura, que estão reproduzindo preconceitos na arte, que estão fazendo produtos artísticos e que não estão dando espaço a quem quer ter voz. E que não valorizam, né? Se você abre uma porta para alguém, você só está multiplicando. Eu acho que existe espaço para todos. E os números são alarmantes, assim, quando você vai ver, entre codireções, porque esse número mudou do ano passado para cá, cresceu um pouquinho, e eu já não me recordo exatamente, mas entre direções e codireções, se não me engano, acho que são 11% de mulheres que dirigem. Né? O roteiro é um pouquinho mais, acho que uns 20%. Mas, enfim, quando você vai para mulheres negras, É então... muito baixo, né? E aí, ano retrasado, 2018, se não me engano, teve uma lista da Ancine, a Ancine tentou emplacar uma coisa que era pontuar os diretores para os editais, que era assim, a partir de quantos longas-metragens você já fez, quantos prêmios já ganhou. Só que a gente está com uma nova leva de cineastas, que são esses cineastas que estão saindo de um lugar de curta-metragem, de uma tentativa de emergir nesse mundo que é totalmente dominado por esses homens brancos. Então, quando você vai fazer a pontuação, você vai, sei lá, Safira Moreira, Verlane Moraes, diretores que estão... Larissa falando de tal, diretores que estão super ganhando prêmio por aí na curta-metragem, não vão pontuar nada, vão ter 0 pontos. Ou seja, a carreira delas, tudo que elas fizeram e lutaram para abrir espaço para outras mulheres negras, não existia para si. Então, assim, é uma luta cotidiana. Sim. E aproveitando que você citou algumas cineastas, eu queria que você citasse roteiristas especificamente que se destacaram com a participação nas 3 edições da mostra que vocês coordenam, né? E se tem, eu sei que tem mostra competitiva, então se tem premiação específica para essa categoria e quem foram essas ganhadoras? A gente tem algumas categorias que só premia mulheres, né? Obviamente, né? Mas assim, o roteiro, por exemplo, a gente prioriza que os filmes são dirigidos ou protagonizados por mulheres. Ou seja, tem filmes dirigidos por homens e protagonizados por mulheres, mas a gente sempre tenta priorizar, mesmo que esse espaço de... porque prêmio não deixa de ser um lugar, né? De você estar colocando o nome de alguém, elevando o nome de alguém de alguma forma. Então a gente tenta realmente que sejam mulheres. A gente tem um prêmio de melhor roteiro. A partir da 2ª edição, a gente começou a premiar. A primeira vencedora foi a Safira Moreira com Travessia. É um filme lindo, que fala da ancestralidade dela. Ela pega várias fotos da família dela e tal, e vai, a partir disso, falar da sua representação, de como os corpos negros se veem nas imagens e tal, e da família dela, e como a família dela se via nesses retratos. E aí foi um filme que impactou muito, não só a gente, mas rodou o Brasil, ganhou muitos prêmios. A Safira tá super estourada, e ela é baiana, mas agora ela mora no Rio, e aí ela é uma das roteiristas que eu destacaria. Ano passado, uma diretora e roteirista chamada Rafaela Salomão ganhou o prêmio de melhor roteiro, né, na mostra, com o filme O Menino no Quarto. É um filme que é para ser infanto-juvenil, mas ele é um pouquinho pesado, porque ele fala sobre o suicídio na adolescência. Mas eu acho que ao mesmo tempo que é um filme pesado, ele consegue tratar com certa leveza, assim, a morbidez do assunto, porque é um colega que vai fazer um trabalho de escola e quando abre o quarto, o amigo dele se matou. Então, eu acho bem pesado, mas ao mesmo tempo o roteiro consegue mostrar os flashbacks deles e tal, Enfim, é um roteiro muito bem construído, assim, para você conseguir ver a história até o final, porque ele já começa com o suicídio. Mas tem um filme também que a diretora ganhou o prêmio, a diretora e roteirista, né, porque é um documentário. Ela ganhou o prêmio de melhor diretora, mas eu destacaria muito o roteiro do filme, que é o filme Motriz, de Thaís Amor Divino. Eu sou super apaixonada pelo trabalho de Thaís, a forma como ela vê o cinema. E é um filme lindo. Eu acho que teve um tempo que estava no Canal Brasil, mas eu não sei se vai voltar. Mas procurem ver, procurem na internet, Motriz de Thaís Amor Divino.
fala um pouco sobre a relação de saudade e a relação dela com a mãe dela. Porque ela mora em Salvador e a mãe mora bem longe, no interior, bem longe, assim. E ela vai filmando a mãe, conversando sobre as histórias da mãe e vai falando sobre essa afetividade, a solidão da mulher negra, etc. É um filme muito bonito. Eu não conheço uma pessoa que não tenha visto o filme e não tenha chorado. E é muito sensível e eu super indico. Mas, então, Mas três nomes. Hum, da mostra, mas eu queria também falar de duas roteiristas que eu admiro muito o trabalho. Na verdade, três, desculpa, mas é rápido. Pode falar, fala. Que são roteiristas que eu acho muito incríveis. Uma delas se chama Francine Barbosa. Ela foi consultora de dois roteiros que eu escrevi. Ela foi consultora em 11 minutos e foi consultora em um longa que eu escrevi junto com o Costa Steinreiter. Eu acho que ela tem uma visão muito ampla sobre o cinema. Eu acho que ela sabe sobre forma, por exemplo. É, ela sabe passar os conteúdos. Ela fala, ela é muito organizada, sabe, para fazer os roteiros dela. E ela faz escaleta, que é um negócio todo bonitinho, post-its. Ela tem uma coisa meio, não estou dizendo se ela é virginiana, mas ela parece bem virginiana. E ao mesmo tempo, ela consegue unir muito bem as falas sobre representatividade. Então, nos roteiros que eu vi que ela fez e tal, nas aulas que ela deu, ela sempre fala como você tratar de representatividade nos filmes sem você ser didático, por exemplo. Como você conversar com aquelas pessoas que não estão afim de ouvir, que acham que tudo é mimimi e tal. Tentar alcançar também essas pessoas a partir da arte, assim. Eu acho isso muito fantástico, mas sem perder também esse lado técnico. Então, acho que ela mescla muito bem. Outra roteirista que eu também tive consultoria no passado se chama Jaqueline Souza. Ela tem um site muito incrível, um blog, acredito eu, que se chama Tertúlia Narrativa. Então, que tem várias coisas, tem roteiros, ela fala sobre autores e autoras negros e negras, enfim. Ela traz vários roteiros bacanas e ela faz consultoria e ela é uma roteirista incrível e que também tem muito conteúdo e que tem umas sacadas, assim, muito geniais, assim, tipo, quando ela dá a consultoria, ela te olha mesmo, assim, entende quem é você, entende o que você quer. E também tem roteiros muito bacanas. E para terminar, tem o meu ícone, minha deusa, minha musa, meu super ídolo, assim, do cinema nacional, tanto como diretora como roteirista, que é a Gabriela Amaral Almeida. Ela é aqui da Bahia, mas também mora no eixo lá sudestino, alguns dos lugares. Ela dirigiu e escreveu Animal Cordial e A Sombra do Pai, que foram filmes, né, são filmes que super bombaram, principalmente o Animal Cordial, que é com o Murilo Benício e tal, de Luciana Paz. E ela tem uma visão do terror que enfim, ela estudou, ela fez mestrado e doutorado dela, tem a ver com o terror. Então, a forma como ela explora o terror é muito incrível. E o roteiro de Animal Cordial é muito bem estruturado. Por quê? Porque se passa só no restaurante e ela consegue trazer toda uma dinâmica durante uma noite no restaurante. O restaurante vai ser assaltado e acontecem várias coisas. E o roteiro, ele não te dá espaço para você respirar, ao mesmo tempo que traz questões sociais bem palpáveis, sem ser expositivo, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu acho que se você chegar e falar, uma coisa que eu vejo muito em várias séries, vários filmes, nossa, mas que absurdo, aquela menina foi homofóbica, nossa, não gostei. E aí fica uma coisa meio propaganda e tal. E tem uma coisa que a gente sempre discute, que ela diz que você não pode dar a sua ética para os personagens. O personagem, quando ele tem uma índole que não corresponde à sua, às vezes fica mais fácil você entender, sem você julgar sua personagem, o que é que está de ruim dentro de você mesmo. Que às vezes você tem em menor grau aquele defeito, aquela coisa cruel, aquele preconceito. E vendo no outro, você vê mais um absurdo do que se você ficar julgando sua personagem. Então, eu acho ela muito incrível. E é isso. Então, só recapitula para a gente anotar. Bem aluninha, assim. Só recapitula os nomes das 5. Foram 5 ou 6? Fiquem atentos, porque são roteiristas maravilhosos. Então, quando vocês verem série da Netflix, por exemplo, acho que Francine fez uma série... esqueci o nome que eu assisti, todos os capítulos, meu Deus. É porque eu tô vendo muita série da Netflix brasileira, mas enfim, um monte de crime. Mas fiquem ligados, que é Safira Moreira, Rafaela Salomão, Thaís Amor Divino, baiana maravilhosa, Francine Barbosa, Jaqueline Souza e Gabriela Amaral Almeida. Perfeito. Maravilha. Deixa eu puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha agora, só um pouquinho. Claro. Você começou sua trajetória no teatro.
né? Tu fez direção teatral lá na ITUFBA e fez o mestrado no PPG em artes cênicas também, aqui na Escola Uhum. de Teatro, com o fofíssimo Raimundo Matos, que eu amo. E aí, historicamente, a gente tem alguns exemplos, alguns vários exemplos de artistas que transitaram entre as duas linguagens, né? Entre o teatro e o cinema. Então, só no caso do Brasil, eu poderia citar Dias Gomes, que é baiano também, e Odovaldo Viana Filho, né? O Vianinha. E na sua dissertação você faz uma leitura da obra de Woody Allen a partir dos princípios do teatro épico brechtiano, que eu achei super curioso porque esses princípios, muitos deles foram inspirados justamente no cinema, ou, na verdade, no cinema alemão do início do século XX, né? E aí a pergunta que eu queria fazer é o que é que, na sua opinião, a partir das suas vivências e dos seus estudos, em termos formais ou de estilo, o que é que o teatro aprendeu com o cinema e vice-versa, ou teria a aprender ainda? Olha, teatro aprendeu com cinema. É porque, para mim, talvez eu seja um pouco clássica, um pouco, não sei, um pouco retrógrada em algumas coisas nesse sentido, mas para mim, teatro é a base de tudo, né? Teatro é um palco, um ator e alguém que vê, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, para mim, não tem nada mais forte, mais incrível do que isso. Mas o que acontece com o teatro? Ele é o aqui e o agora. Ele não, tem um amigo meu, ator, que ele conta várias histórias de peças incríveis e que eu nunca vou poder ver, porque foi lá, já foi. Mas talvez o que o teatro talvez pudesse aprender, não sei, com o cinema, seria a tentativa de, não de transformar tudo em Broadway, porque eu não gosto de Broadway, mas de tentar um meio termo entre o que é o que os artistas querem passar para as pessoas, mas tentar trazer uma coisa mercadológica também, sabe? Que é uma coisa que eu sinto um pouco mais no Brasil e muito na Bahia, assim. Uma Uhum, dificuldade de transformar a arte em mercado, né? Principalmente no teatro. Isso é muito forte. Você vê que música, cinema, a gente está sempre meio que tentando correr atrás, nananã, distribuição, e música sim. vende o EP, nananã. Mas quando a gente vai para o teatro, é muito difícil. Primeiro que as pessoas não têm cultura de ir ao teatro. E segundo, que eu sinto que falta nos artistas uma vontade, é muito dane-se o público às vezes, sabe? Peças para duas pessoas assistirem e tal. Pode ser a proposta, mas ao mesmo tempo não dá. Eu acho que as pessoas podiam aprender mais como viver de teatro. Claro que é muito também difícil eu estar aqui falando isso no Brasil, sem incentivo, sem patrocínio, ninguém está interessado em arte, quanto mais em teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que eu acho que o cinema também brasileiro poderia aprender e tal, mas que é muito mais forte no teatro, talvez seja isso. E o cinema tem um monte de coisa para aprender com o teatro. Eu acho que o teatro deu ao cinema muitas coisas, sabe? E aqui a mais forte das duas eu acho que é a escrita do roteiro e a relação do público com os atores. Porque, assim, apesar dos pesares, né? Quando acaba tudo, a pessoa pode não entender nada de cinema, a pessoa sentou. Ela vai sair falando, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio naquela cena falaram aquilo. Eu achei aquilo incoerente, mas eu achei a interpretação de Leonardo DiCaprio maravilhosa, ele é ótimo. As pessoas vão focar nisso, no que aconteceu na história, no que, como aqueles atores lidaram com aquela história. Então é disso que eu falo, sabe? Para mim, eu fiz escola de teatro porque eu acreditava que o cinema, ele, assim, né? Uma coisa, eu era adolescente, então um pouco arrogante, mas eu achava que o cinema baiano precisava se focar mais nos atores, em fazer direção de elenco. É uma coisa que eu acho que no Brasil ainda está muito difícil. Que aí eu assisto assim, eu tem um filme que eu adoro chamado Sob Pressão. A primeira cena do filme é uma aula de plano sequência, que é um plano que não tem corte, né? Que se passa no mesmo tempo, só que em diferentes espaços. Então, não tem corte nenhum, vai seguindo direto. É muito bom. Só que quando você vai pro mise-en-scène, os atores precisavam ter sido um pouco mais ensaiados e as falas estão meio esquisitas, expositivas, os atores estão meio ainda meio duros, assim, sabe? Então, eu acho Uhum. que, ainda mais no plano sequência, onde tudo é exposto, então precisava de muito ensaio com os atores, as pessoas sentarem e bater o texto com o ator, bater, fazer trabalho de mesa, Arindo Deda, sabe? Que é tipo sentar na mesa e bater o texto. As pessoas precisam Uhum. entender quem são seus personagens, as pessoas precisam entender do que elas estão falando, qual é o mote daquela personagem, ainda que seja ruim, ainda que
o ator não concorde com o seu personagem, ele precisa entender quais são as motivações, ele precisa defender o que está sendo escrito ali. Aí você vê casos como, eu não vou citar o nome de filmes, mas aí você vê um filme que causa uma grande polêmica no Festival de Brasília, e os atores falam, pô, mas eu fiz 3 cenas do roteiro, né? Eu não tinha como saber que o filme era racista. Aí você fala, mas ninguém sentou e todo mundo leu o texto, debateu o que está acontecendo ali, sabe? Porque gasta uma grana do dinheiro que tinha para fazer um super cenário, para fazer uma fotografia PB, lacração, assim, e aí não senta com os atores para discutir sobre aquilo ali, o que é que o roteirista, o que é que o diretor estava querendo, e aí depois culpa, todo mundo vai em cima de quem? Do diretor. Se é bom, é a equipe. Se é ruim, é o diretor. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses lugares e as pessoas precisam muito entender, os atores precisam também entender o papel deles enquanto porta-voz, enquanto ponte do público com o filme. Então, eu acho que talvez aprender isso no teatro. Perfeito, maravilha. Adorei. Mas deixa eu falar de novo em termos formais. Eu fico muito fissurada na forma das coisas. Porque me parece que a dramaturgia para teatro, ela experimenta mais do que o roteiro de cinema, né? Que parece, é uma percepção bem pessoal, assim. Que é como se o roteiro fosse mais técnico, e aí as experimentações poéticas ficassem mais a cargo da direção e dos outros agentes ali da composição cinematográfica, enquanto que no teatro, desde pelo menos com a dramaturgia contemporânea, é algo às vezes até demais, experimental demais, assim, né? Peca pelo excesso. Então eu queria saber se você compartilha dessa percepção e que comentasse um pouquinho agora, né, entrando no tema da live, sobre o seu processo de escrita de roteiro. E aí, se Sim. possível, comentasse uma oficina que você deu em 2015, que era sobre, justamente, chamava Dramaturgia Passo a Passo na Escrita. Então, especificamente sobre sua escrita agora. Então, vou tentar ser breve, porque eu faço digressões. Então, sobre a primeira coisa que você perguntou foi, tá, do roteiro. O que acontece? É muito complexo porque essa coisa da escrita do roteiro vai depender muito de quem está escrevendo, para quê, se é um curta, se é um longa, quem são os produtores, quanto dinheiro envolve, se é Hollywood, se é Brasil, se é França. Isso é muito, vai depender muito. Uhum. A base existe tem regras para escrever um roteiro de cinema, regras que eu acho até muito duras. Você tem que botar o cabeçalho, tem um programa chamado Celtics, que aí já vem tudo montadinho para você, nananã, tururê. E eu venho do teatro, venho da escrita dramatúrgica, de aula com Marcos Barbosa, com Cleise Meis, nananã. Eu não consigo, de fato, ser tão sucinta quanto deva ser. Então, tipo, quando eu comecei a escrever roteiro para cinema, é uma coisa que eu ouvia muito. Não bota isso, você não pode trazer narrativa para o roteiro, você precisa ser sucinto. Porque o que acontece? O roteiro para cinema, ele vai ter uma outra dimensão do que a escrita dramatúrgica teatral. O roteiro é um roteiro que você vai dar do logger, que vai logar o filme, ao diretor. Todas essas pessoas precisam entender o que é aquele texto, para que serve, quem é da direção de arte tem que ver, vai ter objeto tal, vai ter um móvel, vai ter um sofá, tererê, vai ter um armário. Quem é maquiador vai falar, essa lá tá na festa, então a gente vai usar essa tal maquiagem. Então, assim, a gente precisa que todo mundo entenda. Ou seja, o roteiro para cinema virou uma coisa prática. Não é que seja menos artístico, porque, de fato, a parte criativa não vai depender só do diretor. Tanto que a gente tem roteiristas como Paul Higgins, por exemplo, que virou um roteirista muito famoso. Vários roteiristas ficaram muito famosos por conta dos seus trabalhos, só como roteiristas, né? Porque geralmente são diretores que são também roteiristas que ficam mais famosos por seus roteiros. Mas, se você for reparar, tem muitos roteiristas que conseguem colocar sua marca ali. Tem no nosso curso do Olho de Vidro, a gente sempre fala de um filme que tem um roteiro muito incrível, que é Um Lugar Silencioso. É um filme que quase não tem fala, né? Ninguém pode falar. É tudo movimento, nanana. Então, eles botavam em foto, botavam desenhos, era um roteiro muito loucão, assim, sabe? E de Hollywood. Então, eu acho que as pessoas estão começando a falar sobre as mudanças no roteiro, sabe? Porque não dá pra ser só. Aí você fica. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se a gente também pirar muito cabeção, como é que a gente vai alcançar todo mundo para também não inventar tanto e ficar falando sobre tanta personalidade das personagens? Eu acho que é investir mais numa coisa chamada argumento,
que vem antes, né, da escrita, muitas vezes antes da escrita do roteiro. E esse argumento não fica só para o roteirista, esse argumento passar para a direção, e esse roteirista estar mais presente na preparação dos atores e conversar mais. Eu acho que quanto mais o processo for compartilhado, melhor. Porque é isso que eu digo, os diretores ficam muito famosos e tal, mas muitas vezes são os roteiristas que estão ali, é o preparador de elenco, são os próprios atores que criam coisas a mais para seus personagens, criam histórias que vão enriquecer aquela trama, né? No meu processo criativo, como sou eu que vou dirigir, eu meio que escrevo assim, eu penso assim, quando eu vou escrever para um edital, eu tento ir bem a partir da norma, do modelo bem certinho, assim. Eu sou um pouco cartesiana em quase tudo que eu faço, então eu sigo mais ou menos as regras básicas para escrever. Eu sou de signo de terra, né? Para escrever um roteiro. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito, muito de rubrica. Que é uma coisa que uns amigos meus ficam, mas Ida, mas você bota rubrica demais, você não está dando espaço para o ator. Eu acho muito importante rubrica, porque veja bem, se você fala o que é isso, ou o que é isso, ou o que é isso, muda, entendeu? A intenção. E eu gosto de rubrica Nelson Rodriguiana, que é tipo, com olhar afável de como se não estivesse realmente amando, por exemplo. Por quê? Porque você dá complexidade, você vai debater com o ator sobre aquilo. Só que, para mim, fica mais fácil fazer isso, porque eu dirijo, preparo o ator, às vezes com outra preparadora de elenco, mas estou na preparação, e escrevi o roteiro. Então, dá para explicar. Mas eu acho que a rubrica para os atores é muito importante. A rubrica de intenção, né, que é o que fica sôfrega, alegre. E também eu acho que para a equipe técnica, as rubricas, né, que escrever bem o cenário. Eu gosto de detalhar o máximo possível. Cada vez mais eu tento detalhar o máximo todas as ações. Porque quanto mais o roteirista detalhar ação, intenção, movimentos, tudo, ele está meio que direcionando o diretor. Ele tem mais controle sobre aquilo que ele está fazendo. E como vai ficar o seu. Claro que o diretor pode chegar lá e picotar tudo, mas eu acho que não é o que acontece. Eu acho que quanto mais você deixar tudo delimitado, mais fácil. Agora, não dá para fazer um esquema trate-me leão, de todo mundo subir no palco e improvisar, e aí, da partir do que improvisou, escrever. Não tem isso no cinema, eu acho. Pode haver, assim, num filme experimental, por exemplo, assim, mas a regra não é essa. Entendi. Então vamos aos exemplos, agora falar mais especificamente sobre alguns filmes seus. Eu assisti essa semana Estela e 11 Minutos, né? Estela está disponível, 11 Minutos vai ficar disponível mês que vem no festival. Vai. Em algumas datas, né? Depois você pode dar esse dado pra gente. Sim. Tem na página do Instagram do Olho de Vidro, tem as datas. Mas é no festival de Guaranhuns, lá em Pernambuco. Mas lá na página do Olho de Vidro, depois a galera pode ver que tem as datas. Não. Então, aí eu fiquei, assim, bastante impactada com os dois, mesmo. Por conta da violência, né? Que tá lá. E aí não só a violência das cenas especificamente violentas, se a gente puder qualificar assim, mas tem uma tensão, você falou em terror algumas vezes aqui, né? Tem uma tensão que está na narrativa toda, né? Desde a primeira cena e aí que culmina cada um com a sua cena. Mas me chamou mais a atenção ainda o fato de que essa violência não é convertida numa tragédia para a mulher, para as personagens mulheres do filme. Então os dois, cada um à sua maneira, terminam, tem um final trágico, eu considero, mas não é trágico para a mulher, né? Claro que no caso de Estela, por exemplo, ela vai arcar com as consequências depois, né? Depois até onde o filme vai, depois que o filme, né? Supõe, na vida real arcaria, ou deveria arcar. Mas tem uma lei que diminui pena para mulher grávida. Olha, Real. então. Mas eu fiquei muito atenta a isso, assim, porque eu tenho acreditado muito nessa potência de a gente mudar as narrativas, sabe? Mudar as narrativas hegemônicas. Então, é normal você ver reportagens, histórias reais e filmes em que a mulher é vitimizada e termina como vítima, né? E a gente se revolta e acha foda, entende que é parte de um machismo que é estrutural, mas termina naquilo.
E aí os dois filmes, esses que eu assisti seus, apontam para uma outra possibilidade, né? A gente poderia chamar de exercício de pré-figuração, assim, do que pode ser. Um numa outra chave, num realista, mas os dois, eu fico muito incomodada com esse teor de violência em qualquer coisa que eu assista, e é para incomodar mesmo. Mas eu fiquei muito interessada nessa força de resistência e não é resiliência, mas assim, de enfrentamento que é sugerida, que é colocada. Então, eu queria que você comentasse a perspectiva feminista dos seus filmes, se você assume esse lugar mesmo, assim, ou se fica para quem quiser, como cada um quiser ler. Sobre as opções de enredo, de narrativa que você tem feito e se tem outros projetos já em andamento, outros roteiros sendo escritos ou possibilidades de um longa-metragem num futuro breve aí. Então, você falou de terror, de horror e tal. É um gênero que está presente na minha vida desde que eu sou criança, né? Não tanto. Desculpa, aqui tá tendo bastante fogo, não sei por quê. Primeiro, nem tanto no cinema, porque eu ligava terror do cinema a espíritos, mas muito na literatura, então eu era muito fã de Edgar Allan Poe, bem clichê. E só que eu parei um tempo de escrever coisas mórbidas na infância, porque meus pais, apesar de escritores e tal, achavam meio estranho, me chamaram na escola e tal, porque escrevi uma história sobre uma menina que matava os colegas da sala e botava embaixo do assoalho. Não assoalho, que já é embaixo, né? Enfim, e aí era muito estranho, as pessoas começaram a ter medo de mim, eu parei de me relacionar com esse universo e tal, né? E aí, quando eu voltei a fazer, eu comecei a fazer cinema, eu queria fazer filmes de terror, mas eu não queria ir para coisa do espírito, não, eu queria falar sobre. Eu me encontrei muito, assim, depois da minha gravidez, né? Estela veio disso, né? Eu me encontrei muito em falar sobre o terror do próprio universo feminino, assim. E se a gente for parar para prestar bem atenção, as mulheres vivem um constante filme de terror. Porque nesse momento que tá todo mundo fica em casa, use máscara, tem o número de violência doméstica saltou. Então, se a gente for pensar, o nosso cotidiano como mulher cada momento dá pra virar um bom filme de terror, né? Infelizmente, obviamente. Claro que você falou da vitimização da mulher no cinema. Eu estou muito cansada. Eu tive outro dia uma discussão enorme sobre um filme chamado Irreversível, que eu acho que esse tipo de filme não deveria existir, que é um homem que faz uma cena de estupro, e é uma cena de estupro que pula um peito assim pra fora, que vira uma coisa sexual, que é sádica. Ah, mas o diretor é sádico, mas vai ser sádico com outra coisa, sabe? Não vai ser sádico com a dor da pessoa que tem síndrome do pânico. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo de todos os homens. Minha bisavó falava, tenho medo de todos os homens de 0 a 100 anos. E eu continuo com esse medo até hoje. Tenho medo de criança pequena a senhor de idade. Então, eu acho que é um tema muito delicado. Qualquer tema que envolva qualquer tipo de violência para com a mulher, seja psicológica, seja física. Então, eu comecei isso com Estela. Eu estava num momento muito difícil, assim, para lidar com minha relação com homens, de muita raiva para expurgar mesmo. Então, eu escrevi e também estava saindo do puerpério, de uma fase de uma depressão pós-parto muito, muito ruim. E aí eu queria, assim, e também convivi com muitas mulheres que tinham vários maridos passivo-agressivos, maridos, companheiros, namorados, enfim. Os homens presentes na vida delas eram muito passivo-agressivos, como a personagem de Stella, que acham que assim, eu assumi o filho, eu vou pagar as contas do filho, você que lute. E a mulher tem que ser flawless, a mulher tem que ser a mulher que trabalha, que cuida do filho, tem que ser super produtiva. Gerar um filho jamais é uma coisa natural para a mulher. Não lenha com a cabeça da mulher, não tira ômega 3, não cai cabelo, não tem um treco mexendo. Um filho é um parasita que come tudo que vem pro seu corpo. Então é uma coisa grotesca. Tem coisa mais terror do que um treco dentro de você? Eu sou mãe, tá? Mas eu como me sentia? Eu me sentia portando um alien dentro de mim. Eu tinha ódio, eu me sentia muita revolta. Claro que cada mulher tem uma relação com a gravidez e tal. Mas depois desse processo todo, eu queria escrever um texto sobre um roteiro que mostrasse como os homens não vivem esse processo
Uhum. Não sabe como é, nunca vão ter seus corpos modificados em prol da natureza, nem tendo Uhum. menstruação, nem tendo filho. Então, eles são frios em relação a isso, ainda que pareça mostrar certa amabilidade. Eu queria escrever sobre isso. Uhum. Já uns minutos vem de algumas realidades, algumas coisas que eu passei e que eu vi muitas das minhas amigas passando em relação ao transporte de táxi, de Uber, né? Na época tinha acabado de começar a Uber, então era prioritariamente táxi, porque a gente ainda se sentia segura com Uber. Eu passei 3 situações, eu não, assim, é muito esquisito falar isso, porque eu nunca fui realmente violentada dentro de um táxi, né? Mas eu sofri 3 assédios bizarros dentro de táxi e eu morria de medo. Aí eu ficava pensando, eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de pegar metrô, eu tenho medo de pegar Uber, de pegar táxi. Eu tenho medo de sair de casa e ser estuprada. Então, de uma maneira, eu tentei o máximo possível. Falar de estupro não é fácil. É um filme que pode engatilhar pessoas, mas que eu tentei, o máximo possível, criar um roteiro que for. Eu tentei criar já que a gente está falando de roteiro, né? Eu tentei criar uma estrutura de comédia romântica no começo. Por que isso? Não é para ser cruel, mas por quê? Porque eu acho que a sociedade tem uma mania compulsiva heteronormativa de ver um homem e uma mulher, ainda mais se forem jovens, e chipar, e são namorados. Ninguém quer saber se ele é gay, se ela é lésbica, se ela não tá nem, se ela é hétero e ele é hétero, mas ela não quer, ou ele não quer. Ninguém quer saber. Tu não quer chipar casais que aparecem nas Uhum. ficções e isso acontece na vida real também. Então eu escrevi o começo como uma comédia romântica, eles se dariam bem, e também tentei fazer com que até o final ela tentasse dar um voto de segurança para ele, um voto de Uhum. confiança, assim. Ela é como eu tentei fazer uma coisa que James Cameron fez em Titanic, que é para mostrar todos os processos. Eu precisei que ela passasse por todas aquelas coisas. Não é, nem eu olho assim em certos momentos do filme que eu que fiz, né? Uhum. Mas eu tentei ao máximo dar dignidade àquela mulher e no final ela não precisou estar ensanguentada, perder a dignidade, ela não precisou ter o corpo exposto, nada disso para que a gente Uhum. estivesse falando de uma coisa forte. Se você olhar graficamente o filme, ele não tem nenhum tipo de exposição. Eu tentei ser ética para falar de um tema sério. Eu queria que uma mulher fizesse isso, sabe? E foi isso. Entendi. Tem alguém perguntando. Tem. Na verdade, Natasha fez um comentário. Ah, não, ela perguntou. Deixou só o comentário que ela colocou antes. Ela falou: adorei as rubricas rodriguianas e que engraçado, pois na dramaturgia contemporânea as rubricas ganharam outro status, poéticas ou narrativas, além de indicações. Sim. E aí a pergunta foi: como o Hilda pensa nas questões de forma e conteúdo no roteiro? A dramaturgia talvez seja mais explícita a relação, apenas nas rubricas que outras formas. Acho que mais ou menos já foi respondido na outra fala, mas se quiser complementar. Não, eu acho que tem uma coisa muito importante que é o oposto do teatro, talvez, né? Porque no teatro você tem uma linguagem não horizontal, né? Ela é transversal. Então, você precisa assim, olha, lá vem ele está num cavalo, o cavalo é branco, em cima dele tem rosas. Você precisa disso, porque você precisa que o público visualize. No Uhum. cinema você tem que tentar, assim, os diálogos eles têm que complementar as ações e não reforçá-las ou repeti-las, né? Então, o Uhum. maior desafio do roteirista é, principalmente quando ele quer passar alguma coisa, ele quer dizer alguma coisa, ele tem um discurso muito forte, é você passar aquilo de uma maneira sem ser expositiva, sem ficar. Você sabe, né, que eu gosto de chocolate, por isso que eu compro um monte. Que a gente sempre Uhum. conversa no olho de vidro, que é quantos. Vamos olhar se o roteiro tem você sabe aqui. Se tiver você sabe aqui, tem que cortar. Então é muito difícil. E às vezes, nesse meio do caminho, as pessoas passam mensagens erradas, discursos errôneos, justamente nessa tentativa de fazer a coisa certa. Às vezes com boa intenção, às vezes não com boa intenção. E finge que era com boa Uhum. intenção. Mas aí é um cuidado muito grande, extremo, que a pessoa tem que ter na hora de escrever um roteiro, né? Que é como passar isso para o espectador sem você subestimar ele. Eu acho que o roteiro, quanto mais ação e menos diálogo. Eu não gosto de falar coisas assim, tão generalizando. Às vezes o roteiro é só. Eu escrevo muito diálogo. Mas se você está escrevendo muito diálogo, você tem que saber por que tem muito diálogo no filme, né? Uhum. Enfim, e também tem uma coisa do silêncio, né? Tem gente que quer escrever diálogo só para preencher silêncio, não pode ter silêncio. E não é isso. Uhum. Não é sobre isso.
Então, eu acho que no roteiro, além das rubricas, de você descrever muito bem aquele universo, de você criar uma mitologia, de você deixar a direção e toda a equipe muito sabendo muito o que você quer com aquele filme, é você fazer diálogos que sejam bons. Porque, por exemplo, tem uma série chamada, só para terminar, tem uma série chamada O Escolhido, que tem na Netflix. Ela tem uma premissa muito boa, ela tem ganchos muito bons, mas os diálogos são os piores que eu já vi na minha vida. Então, tipo, as pessoas chegam e falam, os atores não estão acreditando no que eles dizem, sabe? Você não consegue comprar o que está acontecendo, porque os diálogos são muito, muito ruins. Então, acho que esse é um cuidado muito grande do roteirista. Outra pergunta aqui, Enoi, sua irmã, queria saber como é que funciona a preparação de elenco, né, sua, quando você pega o roteiro de outra pessoa. Então, quais as primeiras coisas que você faz e para começar a elaborar o processo da preparação. É isso. Então, o que a primeira coisa que eu faço, assim, é importante ler o roteiro. Só tirar aqui, ai meu Deus, desculpa, eu estava tentando tirar os comentários, mas enfim. A primeira coisa é ler bem o roteiro, uma, duas, três vezes. Se possível, se o roteirista tiver, me dar perfil dos personagens, tudo de pregresso que ele criou para personagens, isso é muito importante. Você tem que ter muita. O preparador de elenco tem que conhecer muito as motivações, quem são aquelas pessoas. Senão eles podem levar. Já aconteceu até comigo, o preparador de elenco levou a atriz para outro lugar, porque não estava entendendo o que está acontecendo. Então, antes você tem que saber tudo, quem são aquelas pessoas. O elenco principal, claro, né? Sei lá, dois, três, quatro pessoas. Depois, conversar com a direção, para onde ele quer, qual o caminho que ele quer ir, para onde o filme vai, se ele concorda com a visão do roteiro, se tem uma coisa a acrescentar. E, por fim, a depender do modo com que o diretor queira as coisas, ou você vai tentar recriar tudo do roteiro com os atores, assim, não recriar, mas assim, tentar ver se os atores chegam naquilo. Você descreve um perfil, dou indicações de filme. E muito trabalho de mesa. Eu acho que antes de partir para o mise-en-scène, para marcação de cena, que também isso pode, alguns diretores preferem fazer, inclusive, vocês precisam, é aquilo que eu falei lá no começo, tem que fazer o ator entender o porquê que aquilo tudo está acontecendo, vários subtextos, às vezes assim, em 11 minutos mesmo, a personagem de Laís, que é a protagonista, ela é doutoranda em química. Mas por quê? Por que a gente criou isso? A gente tem nossas razões. Ninguém sabe isso, não tem nem dito no filme. Mas tem as razões para criar aquela personagem, a forma como ela se veste, a forma como ela age. Então, tinha que ser, ela era uma professora universitária, etc. Então, você, para criar aquela personagem, para que ela seja real, o preparador de elenco tem que ter muito cuidado para não levar o ator para outro caminho. Antes, temos 9 minutinhos ainda. Eu vou, óbvio, querer ouvir um trecho do roteiro. E hoje, como o cinema é basicamente diálogo, né? As falas eu vou ler junto com Hilda. Fazer essa brincadeira aqui. Mas antes, Natasha está perguntando, pedindo para passar o serviço, né? Onde é que a gente pode encontrar os seus curtas? Eu sei que você tem um perfil no Vimeo, onde estão alguns, mas eu não sei se em outras plataformas também. Na verdade, o perfil do Olho de Vidro terminou sendo meu perfil porque eu paguei a conta do Vimeo Premium no minha, e aí não dá mais para ser na do Olho de Vidro. Mas os filmes tem alguns filmes do Olho de Vidro com o link aberto, 3 filmes do Olho de Vidro. Um eu dirigi, que foi Estela, que a gente falou na estante. O outro de Caleb Lopes, que é atriz figura, e o outro é o Sorrisos Felizes, de Klaus Steinreiter. São os filmes que a gente abriu durante a quarentena, e quando estiver rolando quarentena, os links estão abertos. Tem que ficar ligado na parte de vidro, porque o que acontece? Apesar de ser horrível, pandemia, horror, tudo triste, tem uma coisinha pequena boa que os festivais eles estão disponibilizando os filmes, às vezes durante um dia, durante um horário específico. Quando os nossos filmes são exibidos nesses festivais, a gente divulga na página e as pessoas podem assistir. Então, por exemplo, Em Cima do Muro, que foi o meu curta mais recente lançado, ele esteve disponível 2 vezes, então dava para ter assistido, mas ele não tava, só vai poder ficar abertão em 2022. Então é assim, porque tem um tempo que você tem que passar nos festivais. Então, olha, fica ligado, @Olho de Vidro Produções, tem tudo lá, é bom seguir, porque são muitos detalhes, a gente tem bastante filme circulando. E só uma coisinha, você perguntou de longa-metragem, a gente tem um longa-metragem que a gente escreveu, que a gente vai filmar esse ano,
A Olho de Vidro. Eu escrevi junto com o Klaus Steinreiter, chamado Borderô. E a gente queria ter. A gente tem a versão curta que a gente ganhou o edital e a gente ia filmar essa versão curta agora esse ano. E pretendíamos continuar ele depois, tentar mais financiamento para continuar com a versão longa, que foi até. A gente fez até uma consultoria com as roteiristas que eu falei sobre esse longa. Mas vamos só saberemos se quando faremos esse filme, quando tivermos perspectiva para o fim da pandemia. Pronto, respondido. Vamos à nossa leitura. Ai, meu Deus. Ninguém tá, entendeu? Eu acho que as duas estão com o lado atriz enferrujados, Né? mas Eu não vamos estou só ler. atualizando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como a Elisa lê menos, você quer ler as rubricas também? Posso ler. Só precisa Posso ler. de. Ah, mas sou uma diretora, socorro. Aí você quer só contextualizar? Já falou, Certo. É claro, né? importante. A gente vai ler um trecho de um textinho que eu separei, de 11 minutos, o curto que a gente estava falando, que é um pedaço em que é a primeira vez que a personagem Jorge, que é interpretada por Rafael Medrado, ele começa a dar indícios de que ele está tentando ser mais íntimo da personagem do que ele deveria, assim. Ao mesmo tempo que ela não percebe ainda toda essa abertura, porque ela só acha que ele é engraçado, porque ele vai medindo, assim, né? Ele joga uma coisa e depois ele faz uma piada, e aí ele é meio desnecessário, mas depois ele graceja. Enfim, então é esse momento que a gente vai ler. Tá, Importante, eu vou ler Jorge e você vai ler Elisa, né? isso. Então, começa com Jorge Curioso. Você gosta de futebol? Jorge baixa o rádio. Bastante. Pô, é raro ver mulher que curte. Me inspirava quando eu ia pro estádio. Sério? Ela terminou comigo porque eu fui no estádio num dia que ela queria sair comigo. Mentira. Verdade, ela disse, ou futebol ou eu. E você? Eu escolhi o futebol, claro. Coitada. Às vezes, né? Ah, mas eu passei muito tempo tentando aguentar, sabe? Ela fazia muito mimimi. Mô, você olhou pra fulana. Mô, você só sai com seus amigos. Mô, isso, mô, aquilo. Os dois dão Os dois risada. dão risada. Você não tem ideia Jorge. da pressão que era, não. Ela podia sair andando de shortinho o bairro todo mundo vendo. Eu, qualquer coisa era briga. Mas hoje em dia eu tô soltinho na vida. Elisa rindo. Você é uma comédia. Todo mundo fala isso, sabia? O povo do meu prédio fala, ô Ginho, Ginho é meu apelido. Ô Ginho, vem contar uma piada. Aí eu conto, o povo cai de rir. Ginho? É diminutivo de Jorge. Ginho é puxado. Melhore, jovem. Pô, minha avó colocou esse apelido em mim no leito de morte, inclusive. Oh, desculpa. Por favor, eu não quis Tô brincando, dizer. rapaz. Não, tô Quê? brincando. É brincadeira, pô. Ah, Tá vendo? Ele é totalmente desnecessário, né? Ele é muito RS, total. dá vergonha alheia, né? Só que é isso, aí Eu, ela acha que ele é aleatório, entendeu? uhum. Eu fiquei muito angustiada, porque assim, eu sou essa pessoa que também sou um pouco apavorada com o bicho homem, e aí eu dou zero cabimento, né? Quando eu pego um Uber, um táxi, sou até antipática mesmo, porque, paciência, melhor ser antipática do que ser vítima, né? Daqui a pouco. E não que isso seja o suficiente para impedir, às vezes, que alguma tragédia aconteça. Mas, enfim, é como cada um lida, né, com essas situações. É muito difícil, porque a gente Bom, tem nossa liberdade cerceada, né? Isso, o filme é sobre isso também, tanto que ele passou em alguns festivais que falavam sobre a cidade, os corpos e a noite. Porque, veja uhum, bem, quem perde é a gente não pode bater um papo divertido com alguém. Um cara chega assim no Uber, bate um papo, vai embora. A gente tá sempre uhum, pensando no outro, pensando no que vão pensar da gente, no que a gente pode se ferir, no que pode sim. acontecer com a gente. Eu sempre penso, será que eu tô vestida de uma forma. Tem roupas que eu só uso quando eu saio com meu marido. Quer Uhum. dizer, por quê? Né? Porque eu tenho medo. Enfim, dirigir sozinha, eu morro de medo de dirigir carro sozinha. Aí tô aqui com minha carteira, às vezes fica enfeitando meu armário.
Eu morro de medo de dirigir só e ser sequestrada. É horrível, a gente tá tendo nossas liberdades tomadas. E o última pergunta, já vai, tem 2 minutos para encerrar. Isaías mandando o mesmo roteiro e direção teatral sendo completamente diferentes de escrever e dirigir para cinema, haveria alguma forma de o teatro como roteiro e direção contribuir na criação do cinema? Com certeza, totalmente. Eu acho que, como eu falei, o teatro é muita base, assim. Se você sabe escrever uma peça de teatro, é muito mais fácil você abrir o roteiro. Só precisa de regras para se inserir no mercado. Então, se você se dá melhor, por exemplo, escrevendo uma peça, você pode escrever sua peça e pedir para um roteirista adaptar, se adapta com o roteirista, e vocês fazem essa parceria. Aí você já aprende como é que escreve, porque, na verdade, o cinema ele é um pouco menos descritivo mesmo que o teatro. Você tem que deixar algumas coisas. Apesar de você poder ter um roteiro bem descritivo no cinema, o teatro termina sendo mais detalhista porque você precisa de muito mais coisas, assim, até nas falas. Acho que a coisa que mais sofre modificação são os diálogos mesmo, sabe? Então, acho que é buscar parcerias e talvez estudar a forma. Então, é muito fácil achar. No site da IC tem um. Eu não lembro exatamente quem escreveu, mas acho que é um resumo da obra de Sid Field, assim. Se alguém quiser olhar, é Academia Internacional de Cinema, você escreve modelo de roteiro, eu acho. E lá tem um resumo sobre como você, passo a passo, para escrever um roteiro, da ideia até o próprio roteiro, que é fazendo argumento, fazendo escaleta. Então, acho que coisa muito legal para você olhar. Massa. Já que tem que ser rapidinho. Até para a gente ter tempo de. Olha, Instagram avisando, 27 segundos. Agradecida, eu fiquei super feliz mesmo. Assim, adorei o papo. Eu tenho comentado com as outras pessoas que estão vindo aqui também para a gente continuar depois, mais espontaneamente, né? Sem essa pressão da Uhum. live. Obrigada a você pelo convite. Falei um monte, mas estou super feliz. E obrigada para todo mundo que assistiu. Obrigadão mesmo. Foi muito legal.